Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, eu sou o seminarista Henrique, filho e fruto da paróquia São Paulo da Cruz, em Osasco. E eu gostaria de hoje falar para vocês sobre um pouquinho da vocação sacerdotal e, de modo especial, como foi o meu chamado ao ministério ordenado. Desde criança, eu fui muito assíduo dentro da comunidade Santa Luzia, da paróquia São Paulo da Cruz. Sempre fui muito assíduo, de modo especial também, a minha família sempre foi muito presente na vida religiosa da comunidade e do bairro. Eu fui aquela criança que acompanhava os tridos, acompanhava as novenas, acompanhava as festas de padroeiro e sempre estive muito presente. Então, ali aos poucos, eu sempre brincando de ser padre, minha mãe falava, meu pai falava, esse menino vai ser padre. Até o ponto que eu comecei também a falar, mãe, pai, eu quero ser padre. Eu quero ser padre, mesmo eu não entendendo o que era o sacerdócio, mas eu já falava, eu quero ser padre. Porque, mesmo na imagem que eu tinha daquela época do Padre Nelson, às vezes eu tinha um pouco de medo, porque eu sempre fui muito pequeno, e o Padre Nelson sempre foi grande, então eu tinha um pouco de medo daquela imagem, porém sempre foi uma imagem também muito pacífica, uma imagem que eu podia ver Jesus, e eu queria também um dia ser aquela mesma imagem para as outras pessoas. De modo especial, quando minha família ainda participava da comunidade São Benedito, que hoje faz parte da paróquia Nossa Senhora Aparecida, por ocasião do meu aniversário, Padre Nelson havia acabado de chegar na paróquia, ele chamou aquelas pessoas que faziam aniversário e por ocasião só tinha eu. E lá ele perguntou o que eu gostaria de ser. Aí bem simples, eu falei, padre, eu gostaria de ser igual ao senhor. Eu gostaria de ser padre. E naquela época de clima de advento, já se aproximando do Natal, ele disse, então vamos rezar na intenção da novena de Natal pela vocação do Henrique, para que ele, se Deus chama, ele um dia ele possa corresponder ao ministério. Obviamente não foram nessas palavras, mas ali já foi o princípio das orações pela minha vocação. Quando eu completei meus 8, 9 anos, eu já buscava a catequese e eu fui conhecendo então um pouco mais a questão do ministério, já sendo coroinha, já sendo bem próximo ao ministério já do Padre Nelson. Eu fui conhecendo, eu fui entendendo que Deus me chamava também de fato para ser padre, e ali eu fui entendendo o que era o ministério. Sendo de uma família católica, seria uma alegria para uma família católica ter um sacerdote na família. E assim na minha não foi diferente. Mesmo que meus pais não tiveram a graça de me ver ainda sendo sacerdote, era uma alegria ter uma pessoa que estava buscando o ministério, mas de modo especial estava buscando a santidade dentro da família. Não que meus irmãos, não que minha mãe, meu pai não buscassem. Mas, de modo especial, uma criança bem pequena já falava que queria ser padre, já falava que queria ser santo, e assim por diante eu fui crescendo dentro da comunidade, crescendo dentro da família e crescendo também dentro da vocação, nesse momento de busca da vocação sacerdotal. Quando completei por volta dos meus 12, 13 anos, eu fui ao encontro do Padre Nelson e perguntei, padre, eu posso entrar no seminário? Eu quero ser padre. E ele brincou, ele riu, calma, não é assim. Tem que esperar, você ainda é muito pequeno, você é muito novo para entender. Mas padre, eu queria já ser padre, já queria entrar no seminário. Não importa que eu sou novo, eu quero já responder agora. Aí eu até utilizei dessas palavras. Vai que acontece alguma coisa no caminho e eu não vou ser mais padre. Vai que eu sofro acidente, morro e tudo mais. Quando eu fiz 12 anos, eu de fato sofri um acidente. Que ali foi um momento muito decisivo da minha vida. Eu sofri um acidente muito grave quando eu era criança. E no hospital, 2 pessoas foram me visitar. Na época, foi no dia anterior, na época do irmão Caio entrar na congregação dos padres ressurreicionistas. Ele foi me visitar. E lá, ele me levou 2 coisas. Um ostensório pequenininho e uma cruz que era do grupo de teatro Marcos, que era da comunidade de Santa Luzia. E inclusive eu tenho essa cruz até hoje. Ele levou e ele disse que mesmo longe estaria sempre rezando por mim. E de fato, depois ele foi estudar em Roma e ele continuou rezando
continuou rezando, me orientando, me ajudando naquilo que era possível. E sempre que nós nos encontramos por aí é uma alegria, pois ele é uma pessoa muito querida. Padre Nelson me ajudou muito no período vocacional, me orientando, me ajudando, até com livros e tudo mais para a leitura, que me ajudaram muito nesse período de entender o que era o sacerdócio, entender o que era o ministério ordenado. E de modo especial também, na época, o seminarista Franklin, que hoje já é padre pela graça de Deus. Ele me ajudou muito, mesmo com as brincadeiras, mesmo nas orientações que às vezes eram um pouco rude, mas ele sempre me ajudou muito e sempre foi muito presente na minha vocação, tendo sido ele também meu coordenador de coroinha. Pois bem, muitos leigos das comunidades, seja da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, seja da Paróquia São Paulo da Cruz, me ajudaram nesse período vocacional. E assim, a minha vocação foi caminhando para que hoje eu pudesse já estar no segundo ano de teologia no nosso Seminário Maior São José. Houve então a alteração nos padres da Paróquia São Paulo da Cruz, e a partir de então eu passei a ser orientado pelo Padre Renato. E nesse período eu já estava indo do primeiro para o segundo ano do ensino médio, e eu falava: padre, eu quero ser padre. E ele sempre, daquele jeito simples dele: calma, calma, vamos com calma e não vamos colocar os carros na frente dos bois. Aí, aos poucos, eu dei uma afastada por causa do trabalho, por causa dos estudos, dei uma afastada na missa dominical, sempre participando, mas dos afazeres da comunidade eu acabei dando uma afastada, mas sempre a vocação sempre falava mais alto. Quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu cheguei já no final do ano, no período que eu fiz o segundo ano, eu cheguei para o Padre Renato e disse: padre, eu estarei entrando então no terceiro ano do ensino médio. Eu quero fazer os encontros vocacionais para ser padre. Aí ele: tá bom, então, pode começar. Quando começa? Aí ele não me respondeu. Ele não sabia. Aí ele me perguntou e eu também, na época, não sabia. E fui ao seminário, e fui buscar, e fui tentar descobrir. Foi quando o seminarista Franklin me falou: olha, vai começar tal dia. O Cosme, na época o seminarista Cosme também, que hoje também já é padre, ele disse: vai começar tal dia, então esteja no seminário a tal hora. E eu fui. Aí, na primeiro encontro, ele falou: olha, vocês precisam de uma carta de orientação, de apresentação dos párocos de vocês. Aí eu fui, pedi essa carta não vinha. Pedi essa carta, e essa carta não vinha. Até um ponto que, já na época da Quaresma, teve um mutirão de confissões na Paróquia São Paulo da Cruz, e o Padre Romildo, ele foi e levou essa informação para mim: olha, tá tudo certo, a sua carta já está conosco, então pode ficar em paz. Nesse período, eu fui muito assíduo nos encontros vocacionais. Participei todos os domingos e tudo mais. E chegou novembro, e a informação que na época os padres haviam dado pra gente é que até no máximo dia 10 de dezembro nós saberíamos quem tinha sido aprovado para entrar no seminário no ano seguinte ou não. Chegou dia 5 de dezembro, nada. 7 de dezembro, nada. 10 de dezembro, nada. 12 de dezembro, nada. Aí eu já estava bem triste, porque eu não sabia, o Padre Renato também não sabia essa situação. Na verdade, ele sabia, mas ele não me contou, porque ele esperava que a diocese tivesse comunicado. No dia 26 de dezembro, o seminarista Cosme me manda uma mensagem e fala: Henrique, entre em contato com o Padre Romildo, que na época ele era o reitor do Seminário Santo Antônio, Seminário Propedêutico de Santo Antônio da nossa diocese. Aí eu: tá bom. Aí eu entrei em contato, naquele mesmo momento, eu entrei em contato com o Padre Romildo. O Padre Romildo, então, ele começou a dizer: olha, ano que vem teremos os encontros vocacionais e tudo mais, continuando nos domingos. Aí eu já estava meio que conformado, não fui aprovado. Até o ponto que ele pegou e ele respondeu da seguinte forma: e você não precisará fazer, pois você foi aprovado para fazer a experiência vocacional no Seminário Propedêutico ano que vem. Aí minha pressão baixou, aí eu comecei a chorar de alegria, pois o meu sonho estava se realizando. E por ocasião, minha mãe estava fora também. Quando ela soube, minha mãe também chorou demais. Só que aí, então, começou a minha experiência vocacional dentro do seminário. Neste ano, minha mãe havia descoberto novamente que o câncer dela havia voltado. No ano seguinte, meu pai faleceu.
6 meses, 5 meses depois, minha mãe também faleceu. Aí foi aquela situação difícil, porém a confiança em Deus sempre foi muito maior do que qualquer adversidade. Então, Deus foi fiel e eu consegui corresponder à minha vocação, concluindo depois de um tempo a filosofia, começando a teologia e hoje já estou no 2º ano de teologia com a graça de Deus. Assim, é um pouco da minha história vocacional aqui relatada a vocês. Diversos leigos foram muito importantes, eu seria injusto de não falar, de falar o nome e esquecer de outro, mas diversos, de modo especial da comunidade Santa Luzia, foram muito importantes no meu processo vocacional. De modo especial, aquelas pessoas que estavam ali à frente sempre foram muito solícitos na ajuda, nas orações, inclusive até hoje, de modo especial, muitos mandam mensagem, muitos rezam, e assim a gente vai continuando. E a vocação, ela é de fato guiada também pela oração, e nós precisamos rezar pelas vocações, de modo especial, que nós vivemos neste mês vocacional. Quando eu fui, então, aprovado para entrar no seminário, eu fui designado pelo padre Renato, para trabalhar com os coroinhas e logo depois trabalhar com a juventude. E nesse período nós fizemos o retiro nacional dos coroinhas da Congregação da Ressurreição, mesmo eu sendo o seminarista da diocese. Eu trabalhava numa paróquia de congregação, então eu ajudei bastante. Trabalhamos muito com a comunicação da paróquia, trabalhamos muito com a catequese. E assim, os trabalhos foram desempenhados, mas de modo especial com a juventude o trabalho foi feito. E hoje é uma alegria saber que a juventude está trabalhando de modo tão assíduo na comunicação, na estruturação da paróquia São Paulo da Cruz. Isso é muito importante e é uma alegria saber que isso está acontecendo. E é uma alegria também saber que de alguma maneira eu pude ajudar a paróquia em todos esses trabalhos que hoje ela desempenha. No período que o Padre Fábio esteve na paróquia, nós pudemos trabalhar também muito. Ele que me ajudou no meu período final da filosofia. Foi uma alegria muito grande. Depois eu fui trabalhar lá na paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus São Roque, na cidade de Biúna, com o Padre Daniel Vitor. E hoje estou na minha 3ª paróquia de estágio pastoral, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Carapicuíba, fazendo estágio com o Padre Otoniel. Então, uma alegria. Já no 2º ano de teologia, já se aproximando já do término do período formativo dentro do seminário, indo já para a síntese vocacional e logo depois, se assim for da vontade de Deus, o diaconato e o presbiterado. Então, é uma alegria. Rezem sempre por mim, rezem sempre pelas vocações, rezem também por uma paróquia tão grandiosa e tão frutuosa de vocações como a paróquia São Paulo da Cruz. Deus abençoe e até a próxima.